Então, bom dia, irmãos. Bom dia para todo mundo. Bom dia aí quem está chegando, quem já chegou. E bom dia para você aí que está ouvindo a gravação. Eu sei que tem muita gente que ouve a gravação depois. Então é muito válido, né, seu Cirlei? Todo o trabalho aí de captar, pôr título, subir, porque tem muita gente mesmo que ouve. Eu acho que talvez umas 30 pessoas, né, por aí, por Tem dia. vídeo que o acesso é bem maior que isso ainda, viu? Ah, é? Qual que é o nosso recorde? Olha, tá o Éder, o Laércio, o Saulinho, Não, o nosso recorde de visualização de gravações. Qual que é o. 80 mais ou menos. Ó, que isso aí. Bom demais. Benção. Então, bom dia aí para você que está me ouvindo depois. Hoje, dia 8 de dezembro, como diz Galvão Bueno, já na reta oposta de 2026. Tá acabando. Então, vamos começar o nosso. Eu acho que é isso. Semana que vem vai ser a nossa antepenúltima, né? Antepenúltima segunda-feira de 2026. Mas vamos lá. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, porque eu não fiz absolutamente nada para estar aqui agora. Nada. Não fiz nada. Eu só fechei os olhos e de repente já era segunda-feira. Obrigado, Senhor Jesus, porque durante a noite, especificamente essa noite, o Senhor cuidou de nós, porque aos teus amados o Senhor dá enquanto dorme. Que preciosidade é isso, Pai. Como nós precisamos ainda meditar nisso, esmiuçar nisso, nesse descanso do Senhor. Em plena segunda-feira, descansar no Senhor é algo, é algo para quem é crente mesmo. Ainda mais na segunda-feira que a nossa mente, a nossa rotina, nossa lista de atividade é tão grande e a gente pode começar a segunda-feira no mesmo em meio a todas essas atividades descansando no Senhor. Nossa, que presente, Pai. Que presente para o corpo, que presente para a mente, que presente para a alma, para o espírito. É essa de descansar no Senhor, porque o Senhor dá enquanto nós estamos dormindo. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado, Pai querido, pela vida de cada irmão que está aqui. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida daqueles que estão ouvindo depois. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós podemos orar a um Deus que, que ouve, um Deus que tem ouvido, um Deus que tem olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque agora, nesse exato momento, nós não estamos orando para um universo, eu estou orando para uma pessoa, e essa pessoa está me ouvindo, Pai, que é o Senhor. Obrigado. Obrigado porque em Ti podemos depositar todas as nossas aflições, as nossas dúvidas, as nossas angústias. Podemos depositar essa segunda-feira do dia 8 de dezembro de 2025. Às vezes nós temos irmãos aqui ansiosos, porque não sabem como vão terminar o ano. Às vezes nós temos irmãos aqui desanimados com um ano, às vezes, difícil de 2026. Mas nós podemos, Senhor Jesus, olhar para Ti e em ver e encontrar que no Senhor podemos descansar na Tua presença, Pai. Então, muito obrigado, Senhor.
Obrigado porque em Ti e no Senhor podemos encontrar a força, a esperança em dias e talvez situações tão adversas. Obrigado também, Senhor Jesus, pela cruz de Cristo. Obrigado que se não fosse o Teu sangue, até a última gota nós não estaríamos aqui. Obrigado pela tua graça, a tua misericórdia, que se renovaram essa manhã, a qual sem elas nós não suportaríamos o dia, a hora, o minuto, o segundo, se não fosse a tua graça, se não fosse as tuas cordas de amor que nos abraçam. Obrigado porque Deus é amor, um amor inexplicável pela nossa mente humana, tão paciente, tão paciente, que sempre tardia em se irar e que superabunda em mim pessoalmente a paciência, que o Senhor tem muita paciência comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque em meio às vezes a caos da semana, do dia, do momento, o Senhor continua cuidando de nós com todo amor e paciência, como um pai cuida de um filho. Então, muito obrigado, Senhor. Te peço também que nesse momento aqui nós possamos orar como convém, continuar aprendendo a orar e glorificar o Senhor, Pai, sem nenhuma ambição de uma performance religiosa, sem nenhuma ambição de bater metas, mas simplesmente a ambição seja em olhar nos teus olhos e passar tempo contigo. E o resto é o resto. Então eu te agradeço por esse tempo e te agradeço muito mais pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Então nós te damos glória, Senhor, e agradecemos mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Amém, Amém? pastor Frank. Amém. Amém. Bom, eu queria convidar para fazer essa oração. Queria saber se a Fabiola está em trânsito, ela consegue fazer uma oração para nós aqui. Você consegue, Fabiola? Estou no meio da, da estrada. Então esquece. Desculpa. Obrigado, Fabiola. Obrigado. Fica com Um Deus. abraço, bom dia. Para nós, amém. Querida irmã Ana Paula Magalhães, como que você está aí? Bom dia, estou disponível. Tá bom. Tá tudo bem, Ana? Sim, graças a Deus, tudo certo. Tá bom. Ana, querida, vamos orar. Nosso primeiro tema, frequentemente das segundas-feiras, é a nossa retrospectiva do culto de ontem. Sim, Então, aquilo que te chamou a atenção, que te saltou aos olhos, que o Senhor falou com você, uma palavra, um momento. Então, a gente quer agradecer ao Senhor por isso e lembrarmos do que foi falado ontem para continuarmos esse processo de digestão da palavra durante essa sim, segunda-feira. Então, vamos orar com você nesse sentido, por favor. sim. Deus, muito obrigado, Senhor, por poder começar esse dia aqui com meus irmãos e na presença do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é tão bom na nossa vida e, como já disse o pastor Frank, tão paciente, Deus. Tão paciente em nos ensinar coisas que às vezes nós não aprendemos e o Senhor tenta de novo e nós não aprendemos e o Senhor vai com calma, devagar, mas cumprindo a obra, Senhor, cumprindo o seu trabalho. Pai, eu gostaria muito mesmo de te agradecer pela palavra de ontem do pastor Marcelo.
em especial acerca da questão da espera. Oh Deus, como é difícil esperar, Pai. Como é difícil esperar e como é difícil entender que as coisas não são no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. É claro que com os anos de caminhada vai melhorando um pouco, mas às vezes, dependendo da fase da vida que a gente está ou do problema que estejamos passando, a paciência fica curta de novo e a gente coloca a fé em xeque de novo. E, Senhor, nos ajuda, Deus, a ter essa maturidade, mas acima de tudo, a ter a confiança e a ingenuidade de uma criança que confia no Pai, que sabe que o Pai vai fazer, ou pelo menos vai fazer tudo que está ao alcance, que sabe, Senhor. Ô Pai, nos ajuda, Senhor, a confiarmos não com ansiedade, como foi dito, não com tédio também, essa espera, mas Deus, que seja com esperança no Senhor. E com confiança, esperando com confiança que o Senhor fará no tempo certo. Fará se quiser, e se não fizer, e se não quiser, que aquilo que está acontecendo é o melhor, Senhor. Nos ajuda, Deus, a crescer mais, a ter um pouco mais de maturidade. Muito obrigada, Deus, de novo, pela paciência em nos ensinar, apesar da nossa teimosia em não aprender, muitas vezes. Mas nós estamos aqui, Deus, de novo, nos colocando diante do Senhor, pedindo ao Senhor que nos ajude nesse sentido, Pai. Pedindo ao Senhor que trabalhe aqui nos nossos corações para que a gente consiga se lembrar que nós temos um Pai e que esse Pai é amoroso e que esse Pai vai dar o que for preciso, o que for necessário e o que for melhor, mesmo eu não concordando que aquilo lá é o melhor. Porque as crianças às vezes querem bala antes do almoço e os pais sabem que aquilo não é o melhor e não dão. Então, o que a gente tem, Senhor, é essa ingenuidade da criança, de pedir, mas se o Senhor disser não, que a gente consiga esperar. Assim como a gente consegue ensinar para o nosso filho, filho, você tem que esperar a hora certa. Ainda não é o momento de fazer isso. Que a gente também consiga, Senhor, confiar no Senhor para isso, Deus. Ô, Pai, tem misericórdia de nós, que estamos tentando aqui há anos, às vezes, e é tão difícil, às vezes, aprender, Senhor, porque nosso coração é duro, porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Mas nos ajuda, Senhor, a esperar no Senhor somente e a confiar que o Senhor tem o melhor. Essa é minha oração aqui junto com meus irmãos essa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém, Ana Paula. Amém, Ana. Amém. Obrigado, Deus te abençoe. Amém. Bom, hoje a nossa perspectiva vai ser em cima de retrospectivas, né? Porque entramos em dezembro, né? E o dezembro, ele é muito sugestivo para isso, né? Finalização de ciclos, expectativa pelo que está por vir, ou zero expectativa, ou 2026 só foi caos, desgraça, enfim. Cada um tem o seu cenário, a maneira de ver, a maneira de enxergar e principalmente cada um esteve na sua própria pele, né? Então eu não posso te julgar por isso, porque eu não passei o que você passou e nem você o que eu passei. Mas que nesse momento de retrospectiva nós possamos agradecer. Essa é a primeira coisa fundamental. É essencial termos uma autocrítica, né? Isso é importante, é uma sabedoria, mas o agradecer vem muito antes. Então, inspirado naquela palavra sua, Bonde, que você falou sobre várias palavras e pregações durante um período do ano, eu queria que você orasse numa retrospectiva de 2026, mas que você pegasse agora uma palavra aí de bate-pronto, pum, daquilo que você, de uma palavra que te marcou e que nós possamos orar essa palavra e relembrar o nosso coração, uma palavra desse ano que Deus falou numa pregação com a gente, ou algum no momento de intercessão, de meditação, de oração. Vamos fazer essa oração com você e esse exercício, Bonde? Vamos.
Eu Tá lembro de bom. uma palavra que foi do pastor Saulo, que Deus é o marido de todas aquelas esposas, daquelas mulheres que estão desamparadas, das mulheres que são viúvas, e também nossos, no sentido de guardião, no sentido de força, no sentido de sustento, no sentido de defesa, de estar junto. Aquele marido que está junto e é a força dentro de casa, aquele que ensina, que guarda e que sustenta. Foi lá, acho que no primeiro semestre, né? Vocês devem lembrar disso. Interessante, a gente lê Bíblia e, de repente, alguém vai lá e fala uma coisa diferente. O negócio falou assim, gente, isso tem na Bíblia? Tem certeza? É lá em Isaías, né? Aí, a hora que ele falou, nossa, meu Deus, eu não me lembro disso aqui, não. Minha cabeça, eu já li isso, mas assim, a palavra de Deus é viva demais e a cabeça da gente foge, né? A gente esquece. Mas de repente é um negócio assim que é fora da lógica. Mas assim você pensa, falou assim, mas peraí, Deus é marido? Como assim? Aí ele foi explicando, foi dando as situações, né? Aí falou, não, realmente. Deus é marido de cada um de nós, porque Ele é que cuida. Então, isso aí me impactou lá. Muito interessante. Vamos lá. Sim, ó Pai, nós te bendizemos, te damos toda a honra e toda a glória, santificamos o teu nome. Senhor, como é maravilhoso depender do Senhor. O Senhor conhece tudo e conhece o nosso pensamento, conhece as nossas ações, nos conhece como um todo. E o Senhor vai ali bem fundo em cada palavra, como essa que foi dada. Aparentemente parece estranho, mas o Senhor traz vida de Gênesis a Apocalipse, do primeiro versículo ao último. Toda a tua palavra traz vida, e ela é viva, e eficaz, ó Deus, e edificante, e ela traz paz, traz firmeza, traz fé. Em tudo, ó Deus. Toda a tua palavra nos ensina. E como é bom saber disso. A cada domingo ou a cada reunião que o Senhor tem trazido a tua palavra para nós. Como foi ontem também, que maravilha sabermos os passos que Jesus, teu filho, cumpriu aqui nessa terra. E tudo que foi feito até antes da fundação do mundo, que já foi determinado pelo Senhor, aclara, aviva, aguça a nossa memória, ó Deus, com relação a isso. Somos falhos demais, não lembramos muitas vezes da tua palavra, mesmo lendo, às vezes meditando, mas a nossa mente é fraca e esquecemos. Mas, Senhor, o Senhor tem nos dado dia após dia ensinos maravilhosos, ensinos profundos do Senhor, vindos, ó Deus, do Senhor, e traduzidos em palavras, em ações, em gestos, para nós, não somente ali na nossa igreja, mas em outros lugares também, porque o Senhor é vivo e o Senhor está presente na nossa vida. Muito obrigado por cada dia que o Senhor nos ensinou. Também me lembro do dia que o pastor Frank mesmo disse que não conseguia ou não sabia encerrar uma mensagem. E começou com o fim e colocou um encerramento maravilhoso que também calou fundo nos nossos corações. Que bênção, ó Deus, podermos ser prósperos nisso, em aprender, em ensinar, em estar atentos, em obedecer ao Senhor. Muitas vezes, achando que não sabemos, mas o Senhor nos aclara a memória, nos coloca na mente a tua palavra, porque o Senhor mesmo disse: vai e fala que o Senhor daria a palavra. E o Senhor fala aquilo que é o que vem do teu coração naquele dia, naquelas pessoas que estão ali que precisam disso. Então, nós te agradecemos, porque em cada lugar
que a tua palavra é pregada, o Senhor traz a mensagem que lhe apraz, ó Deus. Que os pastores, os mestres, os professores, aqueles que ensinam, busquem primeiramente no Senhor aquilo que vai falar, não para poder subjugar o povo, mas para poder ensinar o povo, ensinar os teus filhos a te obedecerem, a te seguirem, a serem, ó Deus, fiéis à tua palavra e a serem generosos em todos os sentidos, aprendendo, ó Pai, com o Senhor, a serem perdoadores também, independente, ó Deus, se foi ferido ou se feriu, mas que sejam perdoadores. Muito obrigado, porque nós temos aprendido do Senhor dia a dia, e isso é maravilhoso. Ajuda-nos a colocarmos isso bem fundo na nossa mente, no nosso coração, e a colocarmos em prática, para sempre bendizermos o Senhor, adorarmos o Senhor e sermos, ó Deus, filhos amados, obedientes ao Senhor. Tudo para a tua honra, para a tua glória. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém. Bonde. Deus te abençoe. Amém. Chuchu, você tá aí ainda? É que eu tô no celular, não consigo ver. Aqui, Tá aí. Bom, Chuchu, nessa perspectiva de retrospectiva 2026, eu não tenho dúvidas, né, que o Senhor fez milagres no nosso sustento, né? Se a gente pegasse em janeiro, talvez com tantos medos, tantas dúvidas de como passaríamos o ano, né? E eu tenho certeza que cada um de nós aqui foi surpreendido com muita graça de Deus. Então, vamos agradecer, Chuchu, por Deus ser o nosso sustentador, que não é a força do nosso braço, a nossa inteligência, onde vivemos, em que moeda vivemos, em qual trabalho temos, mas é a perspectiva de quem nos sustenta, que é além de tudo isso aqui. Então, vamos agradecer a Deus por cada, vamos dizer assim, cada centavo, cada milagre e glorificando Ele como nosso sustentador. Vamos fazer essa oração com você? bom, a hora que você pediu pro bom de orar, né, lembrar de uma palavra, eu fiquei assim, não, ele vai pedir para mim lembrar uma palavra aqui. Aí eu fiquei buscando na minha cabeça alguma reunião de oração importante que eu participei, né? Cara, não veio nenhuma na minha cabeça, assim, né? Aí eu fiquei lembrando. Eu não consegui lembrar, mas com certeza essa reunião me alimentou naquele dia, espiritualmente, né? Com certeza. Você vai lá assim, o que que você comeu domingo passado? Eu não sei o que que eu comi, mas me alimentou. Aí eu fiquei pensando, e isso igualmente, você falando, eu fiquei pensando no dinheiro aqui também. Rapaz, eu não sei quanto que eu gastei em janeiro, quanto que eu recebi, né? Eu vivo de uma maneira mais diferente, né? A minha receita, o meu gasto, tudo é variável, nunca pode ser, nunca é igual. Rapaz, mas o ano inteiro Deus me sustentou, rapaz. E eu comi comida física e eu alimentei com os irmãos, eu alimentei a mesa. E glória a Deus, né? Acho que já dei início à minha oração aqui, eu já vou agradecer ao Senhor, né? Meu coração já está grato já de ter essa retrospectiva, né? Sim, Deus. Glória a Deus, Deus. O Senhor nos alimenta, Pai. O Senhor nos alimenta fisicamente, o Senhor nos alimenta a alma, o espírito. Não só a nós, quem está ao nosso redor, né? As nossas famílias, os nossos filhos, irmãos mais cercanos, né, Deus? Glória a Deus. Que maravilha participar dessa mesa e entender que o Senhor é o pai, é o marido, é o patriarca, é o cara que está na ponta da mesa, é o que provê, é que dá a salada, é que dá o bife para a gente, é o que dá a palavra de ensinamento, é que exorta, é que espera todos sentar à mesa, é o que chama para sentar à mesa, é o que provê para a mesa.
Louvado seja teu nome, Deus. Louvado seja teu nome. Abençoa nós para esse próximo ano, Senhor. Continue a nos dar, para a gente aprender a dar com o exemplo do Senhor, a gente seja doador também, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos dado, e que a gente também se sacrifique a dar mais, a melhorar, a entender. Mas a palavra realmente é em cima da mesa, essa palavra é gratidão, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Louvado seja teu nome, Pai. Que coisa linda é o Senhor, que coisa linda é a família, o relacionamento. E como a gente ainda é mal, Senhor, nesse sentido, como a gente ainda foge da mesa, Deus. Como a gente ainda, através de pequenas coisas, de orgulho, de, de distância, de medo, de preguiça, sei lá o que que foi, a gente ainda foge dessa comunhão, Deus. Qualquer desculpinha, a gente não está aqui, Deus. Não só na reunião de oração, em qualquer lugar, não só no culto de celebração, na liturgia, mas no dia a dia. Talvez eu não quero tomar um café com o irmão porque eu quero ficar deitado. Perdoa a gente, Deus, porque isso sim é o reino, é o que o Senhor nos chamou, é o propósito da gente aqui, Deus. Louvado seja teu nome. Mais uma vez, obrigado pela provisão, obrigado pelo sustento, obrigado pelo cuidado do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Thiago. Amém. Deus te Amém. abençoe. Seu Sirlei, na nossa listinha de orações pela saúde, né, física, emocional, espiritual, muita gente passou, né, esse ano. Muita gente foi curado para o céu, muita gente foi curada aqui na terra, muita gente talvez continuou um período longo na lista, ou seja, ficou aí, né, mais tempo, enfim. Mas essa listinha ela é muito importante. Eu pessoalmente participei dela em momentos difíceis desse ano, né? Eu lembro quando meu pai amputou parte do pé, meu pai entrou na listinha aí, e foi muito válido, foi muito importante. Então, tem gente que ainda está nessa listinha, que vai terminar 2026 nessa listinha, e nós vamos continuando orando, né? Orando, acolhendo, intercedendo por cada irmão, com muito carinho, com muito respeito, com muita empatia com a dor do outro, né? Foi muito o que o Mateus falou na semana passada, né? O povo de Deus tem que ser empático. Então, vamos orar com o Senhor nesse sentido, por favor. É isso, pastor Frank, eu quero fazer coro com o Tiagão. Também fiquei procurando na minha mente alguma palavra e não vem nada, estava tudo em branco, viu? Mas realmente eu faço amém também, que o Tiagão falou, eu me senti alimentado todo dia durante esse ano, todo dia. E essa listinha não tem outro objetivo, né? Nós sabemos disso, senão lembrar na nossa memória, especialmente a minha, né? Que é mais, que é mais idosa, né? De lembrar, de trazer à nossa mente, né? Que precisamos olhar para o outro, como diz o pastor Mateus, né? Resolver o problema do outro antes do meu. E também, já parece que hoje quem está orando está fazendo assim uma certa digressão, né? Mas é interessante isso, eu gostei, né? Lembrarmos, eu lembro isso assim, com um coração muito grato de tantas pessoas que o Senhor Deus já nos chamou, que já chamou durante um tempo para cá, né? Eu estava comentando com o Clarice esses dias, nós temos nosso pequeno grupo de visita, eu até fiquei com medo, de repente, o nosso grupo fica meio assim marginalizado. Mas entre 2 anos, né, Saulão, que nós estamos orando, 8 pessoas que nós visitamos, Jesus chamou. 8 pessoas. E quantas outras eh, Deus chamou que não passaram pela lista, que não foram visitadas. Mas isso
nos faz lembrar, Frank, isso já é uma oração, não no formato tradicional, de gratidão a Deus, porque a palavra dele diz que ele se agrada da morte dos seus santos. Então, é um motivo de tristeza, sim, por perdermos a convivência com essas pessoas que o Senhor Deus chama, mas de alegria, porque eles estão com o Senhor, estão melhor do que nós. E que nós aguardemos, esperemos, né, com confiança, como disse o pastor Marcelo ontem e a Ana Paula tão bem lembrou, com confiança, não com ansiedade, com temor e com tédio, né? Então, Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado, não só nesse local de reunião de oração, há tantos anos, 20 anos mais ou menos, nós estamos orando, né? E atualmente, há algum tempo, é todo dia, toda manhã, e isso é o nosso alimento. No início do dia, o Senhor tem colocado nos nossos corações esse desejo de conversar com o Senhor, de expor a nossa gratidão em primeiro lugar, mas também nossos pleitos, nossos pedidos. E agora, nesse momento, Pai, eu te peço, e eu sei que há o amém dos irmãos, que o Senhor continue olhando pelos doentes, pelos enfermos, tanto no físico, tanto na alma, né? Tanto no espírito também, que muitos de nós, às vezes, estamos adoecidos no espírito, fragilizados no espírito, às vezes não temos sequer a palavra para iniciar, abrimos a boca em oração e as palavras não nos vêm à mente, não nos vêm à boca, mas o Teu Espírito Santo intercede para nós, essa é a nossa confiança, doce, bendita esperança, que o Teu Espírito Santo, o nosso Deus, e intercede por nós, mesmo quando as palavras não vêm na nossa boca. Suplicamos a Deus que o Senhor continue com a tua boa mão, tanto, como diz o bonde, para curar para a terra como para o céu. De qualquer forma, é alegria, especialmente aqueles que dormem no Senhor, como disse o apóstolo Paulo. Então, continua, Senhor Deus, afofando o leito daqueles que precisam, dando esperança para os desamparados, desesperançados, e que eles, se for da tua vontade, se levantem da sua dor, da sua cama, e aqueles que nós sabemos que é muito difícil, como o caso de um senhor que nós já visitamos algumas vezes, que tem ela que só mexe com os olhos. Ô Pai, como isso é desesperador, e na nossa perspectiva não há cura, não há cura. Mas para o Senhor nada é impossível, papai. Então nós depositamos nossa confiança, a nossa gratidão, o nosso amor em resposta ao seu grande amor por nós. Levanta os doentes, levanta os enfermos, dá coragem aos desesperados, desesperançados, meu Deus, para que possamos ainda assim te glorificar, mesmo assim te glorificar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, seu Sirlei. Deus abençoe. Amém. Bom, aproveitando esses poucos minutos que nos restam, tem aquela famosa história do, do pai que vai pegar um trem, um metrô com a filha e a filha pergunta para o pai assim, mais ou menos uma pergunta, né? Assim, tipo, pai, quando é a hora de alguma coisa, né? Uma coisa que ela quer. Quando é a hora? Quando que o senhor vai me dar isso? E o pai ilustra a resposta assim, filha, quando a gente chega para pegar o trem e o metrô, que horas que o papai te dá o ticket, o bilhete para você entrar no trem? Aí a filha responde assim, ué, papai, na hora que o trem chega. Aí você me dá o ticket. Aí o pai responde assim, exatamente. É assim que Deus faz com a gente. Deus não vai te dar antes, Deus vai te dar na hora certa. Deus vai te dar na hora dele, no tempo certo. Então você não precisa ficar ansiosa. Na hora que o trem chegar, eu vou te dar o bilhete.
E aí eu fiquei pensando, nesse ano 2026, que lá em janeiro eu fiquei ansioso por algumas coisas de como seria o ano, né? E, por exemplo, quando... Vou dar um exemplo meu. Falei, nossa senhora, como é que eu vou pagar meu carro, né? Meu financiamento? Será que eu vou conseguir pagar o ano inteiro? E engraçado que eu paguei o ano inteiro, né? Eu paguei as 12 parcelas de 2026. Então nós entramos e saímos de ciclos com preocupações. 2025, Frank. 2026, isso, 2026, obrigado, Sirlei. Nós entramos e saímos do ano com preocupações. E preocupações essas que às vezes nós já experimentamos o que Deus fez nas nossas vidas. Preocupações que nós já vivenciamos e passamos e nos deleitamos de que é o Senhor que provê todas as coisas. Então, quando nesses fins e inícios de ciclos, às vezes nós nos pegamos, ou eu me pego, com as mesmas preocupações do passado, mas Deus nos convida a olhar com esperança, esperança que Ele vai nos sustentar, a esperança de que o Senhor está no controle, não a esperança em circunstâncias que são imprevisíveis, carnais, mundanas, pecadoras, mas a esperança de que o Senhor está no controle, de quando o trem chegar, ele entrega o bilhete. Então, que 2026 agora, né, que vai entrar, esse fim de ciclo 2025, você possa lembrar, você e sua família, tudo que Deus fez, mesmo nos momentos mais difíceis. Os olhos e os ouvidos do Senhor estavam te vendo e te observando, porque Ele é bom, Ele é gracioso, Ele é amoroso. O Senhor é bom e isso basta. A graça basta. Então confie na graça do Senhor, porque isso é suficiente. Então a gente precisa meditar mais nisso, descansar mais o nosso coração nisso, nessa sabedoria da graça que sustenta todos nós. Que Deus te abençoe, que a sua segunda-feira esteja baseado nessa graça, essa graça que vem do Senhor Jesus para mim e para a sua vida. Até amanhã. Deus abençoe.